A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22 e versículo 14, nos diz assim: portanto, muitos são chamados e poucos escolhidos. Nós sabemos que Jesus está contando uma parábola, a parábola que relata o acontecimento de um casamento. E nos diz a palavra do Senhor que quando o rei entrou para saudar os convidados, foi encontrado no recinto das bodas um homem que não vestia os trajes ideais para a festa. Um homem que estava vestindo o traje que não estava de acordo com a ocasião. E nos diz a palavra de Deus que o rei perguntou como ele tinha entrado naquele recinto se ele não estava vestindo roupas apropriadas. Nos dias de hoje, nós temos vivido um evangelho falso, um evangelho diferente do que Jesus pregou, um evangelho diferente do que está na palavra de Deus. Esse evangelho tem deixado de ser pregado nesses últimos dias. Tem sido pregado um evangelho que pode tudo. Um evangelho que não é necessário mais santidade para entrar no reino de Deus, de acordo com esse evangelho que as pessoas têm pregado, principalmente na internet, no YouTube, no Facebook. A gente tem visto muitas coisas que não condiz com a vontade de Deus, até porque eles estão ignorando o contexto das escrituras que está escrito. Se pregarem outro evangelho, não sendo o que está nas escrituras, que seja anátema, ou seja, que seja algo abominável, porque o único evangelho que pode ser pregado, o único evangelho genuíno, o único evangelho que conduz o homem à salvação, é o evangelho que requer santidade e obediência à palavra de Deus. Hoje, muitos pastores, com medo de perder fiéis e com preguiça, eu creio que é preguiça de buscar a Deus e de estudar a palavra do Senhor Jesus, pregam um evangelho que não exige santidade. E grande vai ser a surpresa no dia em que cada fiel e que cada pessoa que ensina errado deixar esse tabernáculo, deixar esse corpo, como diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro se refere ao corpo como tabernáculo na palavra de Deus. Os pastores, os ensinadores irão perecerem por ter ensinado errado e as pessoas por ter se deixado enganar. A Bíblia diz que aquele homem que não estava vestindo os trajes ideais, o rei ordenou que fosse lançado nas trevas, aonde vai haver choro e ranger de dentes. E assim é todos nós que não estivermos em obediência à palavra de Deus, que não estivermos andando em santidade e em paz, nós também seremos lançados na palavra, seremos lançados no abismo naquele dia. E não existe meio termo para Deus. Deus não quer meio termo. Deus quer o homem por completo. Deus nos fez corpo, alma e coração, porque Ele nos quer completo. E nós precisamos aceitar as condições da palavra de Deus. Ainda que alguém
Por mais que ele seja doutor, por mais que ele seja sabichão ou sabido, como costumamos dizer, por mais que ele seja sábio, mas se ele vier nos pregar outro evangelho, como muitos têm feito, o evangelho light, o evangelho que permite tudo, isso não está agradando a Deus. Deus está vendo, está permitindo, mas não está se agradando, porque a palavra de Deus não muda. Deus diz em Malaquias: eu sou o Senhor e nunca mudo. Tiago escreve dizendo: o Senhor, no qual não existe sombra de variações. Jesus morreu para salvar uma igreja, mas uma igreja que está precisando, que nós estamos precisando voltar ao primeiro amor e viver como Jesus quer que vivamos, em santidade e em obediência à palavra de Deus. Sem santidade nós não veremos a Deus. Assim como foi aquele homem, muitos de nós seremos lançados no abismo porque queremos entrar no céu de qualquer jeito. Queremos servir a Deus de qualquer jeito. E Deus, Ele é Criador. Ele não se submete às nossas condições. Ele nos diz como quer que obedeçamos. E Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. No livro de 1 João está escrito que todo aquele que tem esperança nele, esperança em Cristo, deve ser puro, como Ele foi puro, como Ele é puro. Devemos procurar ter mãos limpas, coração puro. Devemos nos vestir decentemente, porque a palavra diz que nós devemos ser irrepreensíveis em tudo. Precisamos buscar o reino de Deus. Precisamos entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Precisamos entender a diferença do que é ser chamado e do que é ser escolhido. Chamado qualquer um pode ser. Agora, escolhido só vai ser escolhido, só será escolhido aquele que estiver dentro das condições que Jesus nos ensina, dentro das condições que a palavra de Deus nos ensina, nos impõe, para que nós venhamos a ter uma vida eterna com Deus. Quando Jesus falava para os apóstolos, e uns saíram porque as palavras eram duras, mas teve uns que disse: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. E só Jesus continua tendo palavra de vida eterna. Não adianta nós nos deixar enganar por um evangelho que pode tudo, que permite tudo, porque isso não está agradando a Deus. A palavra de Deus continua a mesma e Deus continua o mesmo também. Deus continua sendo o mesmo Deus, sendo santo e exigindo santidade de nós do mesmo jeito. Sabemos que Jesus está voltando. Já vemos os cumprimentos dos sinais da palavra de Deus. O convite é de Deus, mas a decisão é nossa. Deus está nos fazendo o convite a cada dia, a cada momento. Cada dia que passamos, cada segundo, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Por isso, amigos, é necessário buscarmos viver em santidade e obediência a Deus. Buscar entrar pela porta estreita, como nos manda a palavra de Deus. Precisamos ser chamados. Deus quer que nós sejamos chamados e não escolhidos. Tem muitas vezes que uma pessoa até é classificado para uma seleção, mas na hora ele não se enquadra no perfil que aquela empresa quer. Ele foi chamado, mas não foi escolhido. Assim também é no que diz respeito à nossa vida espiritual. Tem muitos de nós estamos na igreja. Muitos de nós estamos todo dia glorificando a Deus dentro da igreja, como disse Jesus, me glorificando com os lábios, mas o coração e as atitudes estão longe de mim. Precisamos demonstrar frutos de arrependimento. Precisamos produzir
frutos de arrependimento, para que não sejamos apenas chamados, mas para que sejamos escolhidos de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe.